Eu sou a pastora Elísia e sirvo o Senhor aqui nessa igreja desde 2017. Final de 2017 nós chegamos aqui e, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, por todas as circunstâncias, porque é assim que o Senhor quer. E foram as circunstâncias que nos trouxeram aqui nessa igreja e foram circunstâncias de crise, de dificuldades. E quando nós chegamos aqui, nós nos sentimos amados, abraçados e os nossos pastores assim nos cuidaram com muito amor, com muito carinho. Então foi esse o nosso começo aqui na Igreja Aba. Nós lideramos um GC que se reúne em nossa casa e trabalhamos daí. Eu trabalho na área de educação, dou aulas na EDM. A minha filha Débora também, professora de História na escola na EDM. E nós também lideramos o curso de Finanças, o curso CRAU, ligado à Universidade da Família. E, eventualmente, eu auxilio os pastores aqui, visitando algumas pessoas, pregando também, conforme a escala, a agenda. E no culto de sexta-feira agora, nós também estamos sempre com o pastor Luciano, a pastora Rose, auxiliando eles aí no culto chamado Noite de Glória, toda sexta-feira. E eu faço parte do Ministério Infantil e também do Ministério de Intercessão, auxilio nos aconselhamentos aqui na igreja. E as nossas filhas também, a Júlia lidera um GC lá em casa e ela e a Débora fazem parte do Ministério de Comunicação e auxiliam também nos teens aqui na igreja e também no departamento infantil, trabalham também no departamento infantil. E a Débora também está auxiliando na alfabetização, que é um programa que está acontecendo esse ano aqui. Ela também está trabalhando nesse programa aqui na igreja. Eu fui apresentado para a Ordem de Pastores. Nós fazíamos parte de uma outra denominação em 1992, e em janeiro de 93 nós assumimos a nossa primeira igreja no interior do Paraná, no extremo sudoeste. E pastoreamos essa igreja. Depois nós mudamos para uma cidade no noroeste do estado, passamos em Londrina também, trabalhamos na implantação de uma igreja em Londrina, ficamos lá em Londrina 4 anos e retornamos para Curitiba em 2003. Aí pastoreamos uma igreja no bairro Novo Mundo. Foi uma igreja que nós tivemos a oportunidade de construir o templo, organizar ela em vários aspectos lá, e ficamos ali nessa igreja por 11 anos à frente do pastorado. Eu nasci já em lar cristão, tá? E o meu chamado, eu tive convicção do meu chamado aos 16 anos de idade. Nós participávamos de uma vigília em nossa igreja e Deus usou uma das pessoas lá com uma palavra dizendo que Deus estava levantando ali pessoas para o ministério, né? E eu me senti a presença de Deus naquele momento ali e achei que eu era uma dessas pessoas, né? Não sei quantas mais, mas eu era uma dessas pessoas. E acabou confirmando tudo isso ao longo de toda essa trajetória. Nós servimos nessa outra denominação por 23 anos, né, no pastorado, e agora temos o privilégio de estar aqui já por mais 4 anos já, e queremos seguir aí até a volta de Jesus. E para mim, desde criança, desde que eu tinha 3 anos, o Senhor já apontava para mim que era um ministério, o meu chamado. E sempre servi com muita alegria ao Senhor, mas com 12 anos realmente eu tive essa convicção e foi quando eu entreguei minha vida para Jesus e tive a minha experiência assim, de conversão, e foi também a experiência do chamado, né? E daí para frente foi
dedicar a minha vida para isso, né? E é o que eu faço hoje, faço com alegria, e é o que me move, cuidar de pessoas e ver Jesus trabalhando na vida delas, ver elas sendo transformadas, e isso é um privilégio servir ao Senhor. A nossa chegada aqui na Igreja Aba, ela deu-se quando nós estávamos passando por dificuldades na área financeira. Eu estava sem emprego na época e era uma situação assim bem complicada. E nós então, buscando ajuda, lembramos, né, veio ao nosso coração a lembrança do pastor Adilson e da pastora Anice. Nós os conhecemos desde que éramos solteiros ainda em outra igreja e marcamos então uma conversa com eles, e dessa conversa surgiu o acompanhamento. Então, durante algum tempo, nós nos encontrávamos uma vez a cada mês, a cada 15 dias inicialmente, depois a cada mês, e não houve inicialmente nenhum tipo de pressão para que a gente viesse para cá, mas nós nos sentimos chamados por Deus mesmo para virmos aqui. Então, entendemos isso como uma mudança, né? Deus estava mudando coisas em nossas vidas, até mesmo em nosso ministério. Então, aquele momento que nós passamos foi um momento realmente de tomada de decisão, e essa decisão, então, culminou em bênção para nós e para as nossas filhas, né? Nós hoje estamos bem integrados na igreja e vivemos hoje uma situação assim bem diferente daquela que nos trouxe até aqui. Mas nesse ambiente nós nos sentimos acolhidos, ajudados, né, em tudo aquilo que nós precisávamos, e nós percebemos que há assim, bastante apoio para que a gente continue desenvolvendo aquilo que Deus colocou em nossos corações, né, para que fazemos para Ele. E uma característica dessa igreja não é só que você vai ser ajudado pelos pastores, mas são todos aqui. Quando nós chegamos aqui, eu lembro que no primeiro culto que eu vim, que eu entrei aqui dentro dessa igreja, eu senti uma atmosfera assim, tão dos céus, era a presença de Deus assim, que eu só chorei o tempo todo, e foi bênção assim para a nossa vida. E eu lembro que quando nós fomos para casa, a gente chegou de um jeito na igreja, e quando nós entramos no carro, que nós fomos para casa assim, era como que se tivessem tirado assim uma... Mas é como se a gente tivesse sido liberto, sabe? Então, eu tenho muita gratidão por cada um. E como eu disse, não são só os pastores, vários irmãos, né? É o abraço, é o sorriso, é o acompanhamento mesmo que a gente recebe, né? Nossos líderes de GC também, ali sempre presente, cuidando, orientando, né? E não é porque nós éramos pastores que a gente não... Vai dar trabalho. Eu não tenho lenço. Vai dar trabalho. Tem lenço para essa mulher? Obrigado. Você está prevenido aí. Teve outras que choraram também? Teve. Eu choro junto. Às vezes as pessoas pensam que por ser uma família pastoral você não vai ter dificuldades, né? Mas nós somos a prova viva de que mesmo em meio às circunstâncias o Senhor não nos abandona, né? E Ele usa o corpo dele, que é a igreja, para nos restaurar. Então, em nenhum momento nós pensamos, vamos ficar fora desse corpo, porque nós precisávamos desse corpo para nos abençoar. Naquilo que nós éramos fracos, nós fomos abençoados pelo corpo, nós fomos cuidados, né, por cada um. E assim, muitas ministrações mesmo, através das orações, do louvor, da palavra. Então, é realmente um divisor de águas na nossa vida.
E no primeiro ano que nós estávamos aqui, desses 4 que a gente já está aqui na igreja, nós morávamos numa cidade a 50 quilômetros de distância. E nós fazíamos todo esse trajeto toda semana para estarmos aqui. Então eram os sábados, nós trazíamos as meninas e nós fazíamos parte do GC, e no domingo. Então eram 2 vezes por semana que nós fazíamos todo esse percurso. E Deus não deixou faltar nada em tempo algum, né? Sempre no final da semana a gente tinha o combustível necessário para fazer essa trajetória, para vir e voltar para casa. Era 50 quilômetros, então a gente rodava 100 quilômetros para estarmos na igreja, para estarmos no culto, né? E nós só temos a agradecer, né, a Deus e tudo aquilo que a gente recebeu nesse tempo, né? Então nós temos isso como um investimento, né, que Deus permitiu que fizéssemos, né, para crescermos mesmo na graça dele e agora também no conhecimento, né, uma vez que continuamos aprendendo e nos desenvolvendo aqui junto com os irmãos. Para mim, a manifestação da glória de Deus é quando Deus pega o pó e Ele vai moldando até se formar um vaso que Ele pode usar. E foi isso que Deus fez na nossa vida, porque nós chegamos aqui pó, né? Não nos sentindo capazes para nada, e o Senhor nos restaurou. Então, nesse ano em especial, é como que se o Senhor tivesse já refeito o vaso, e a partir de agora o Senhor pode nos usar, né? Pode colocar o óleo dele, porque não vai se perder, né? Mas vai ser útil para a obra dele. E o que eu tenho visto na vida das pessoas é que o fato de a gente poder orar com aconselhar tem feito a diferença na vida dessas pessoas, né? E não é por nossa causa, mas é por causa do Senhor, somente por causa dele. É Ele quem faz na vida das pessoas, é Ele que transforma. Então, isso para mim é a manifestação da glória de Deus. Eu ver alguém que chega aqui com a família desestruturada, e à medida que nós vamos caminhando com essa pessoa, a reconciliação e a família é refeita, isso para mim é a manifestação da glória de Deus. Então, eu tenho visto isso acontecer muito esse ano aqui na igreja, e eu glorifico o nome do Senhor por isso, né? Em nossa vida, a gente percebe que a crise que nos trouxe, ela nos serviu de lição. E é interessante que o ano passado entrou a questão da pandemia e tudo mais, e eu tive muito tempo em casa, né? E comecei a escrever alguma coisa relatando, né, a experiência que nós passamos e o que nós aprendemos com isso. E esses escritos acabaram se transformando num pequeno livro, né? E a gente está utilizando agora esse livro para orientar outras pessoas, ensinar outras pessoas no tocante a finanças, né? Então, ensinando sobre o valor dos princípios de Deus nessa área, para que aqueles que estão passando por momentos que a gente passou, a gente escreve alguma coisa nesse livro, eles não precisem passar, né? E aqueles que porventura estejam passando, eles saibam que existe solução. E da mesma forma como nós saímos dessa circunstância difícil, outros também podem sair colocando em prática a aplicação da palavra de Deus. Então eu vejo isso como a manifestação da glória dele. Aquilo que era ruim, aquilo que foi para nós um motivo de vergonha, né, porque eu me sentia muito envergonhado com tudo que estava passando, ele se transformou em bênção, em graça. Então nós passamos por isso, né? E agora nós podemos ensinar sobre isso a outras pessoas com a autoridade que a gente recebeu, não apenas teórica da palavra de Deus, mas pela aplicação dessa palavra em nossas vidas, né? E é uma das áreas que a gente vem desenvolvendo, não apenas aqui na Igreja Aba, mas a gente está colocando à disposição também em outros ministérios, outras igrejas que estão começando a descobrir acerca desse trabalho, né? Então, a glória de Deus, como a Elisa colocou, é pegar aquilo que está quebrado, né, e refazê-lo, né? E é o que Deus fez com a gente, né?
nos pegou e nós estávamos quebrados não apenas financeiramente, mas quebrados emocionalmente. Eu, né, estava completamente desanimado com relação ao ministério e tudo mais. Numa ocasião, num dos nossos GCs, que era liderado por um casal que a gente ama demais aqui, nós tínhamos um trabalhinho para fazer acerca dos sonhos, né? E eu escrevi nesse papelzinho lá, que foi colocado para todos os integrantes do GC, que eu não tinha sonho nenhum, né? Então esse era o meu estado emocional, né? Logo no início. E agora eu tenho tanta coisa na cabeça, tanto sonho, né, que eu ainda vou realizar, né, aqui na igreja, junto com a igreja. E então a gente percebe o quanto que Deus reverteu aquilo que era ruim em algo extremamente bom, né? E a glória dele é manifestada dessa maneira. É assim que eu vejo, essa leitura que eu faço hoje.